ACH 5543, Bioquímica 2. Essa aula foi preparada com base no livro Princípios de Bioquímica de Lenge, 6ª edição, e hoje nós vamos abordar o capítulo 16, que fala sobre o ciclo do ácido cítrico. Vamos falar sobre a produção do acetil-CoA, as reações desse ciclo, a sua regulação e também vamos falar um pouco sobre o ciclo do glioxalato. Bem, o ciclo do ácido cítrico, ele também é conhecido como ciclo do ácido tricarboxílico e ciclo de Krebs. Esse nome é em homenagem ao seu descobridor, Hans Krebs. O Hans Krebs foi ele o responsável pela elucidação desse ciclo. Até então já tinham conhecimento de algumas reações e enzimas que participam do ciclo de Krebs. Porém, não se sabiam que essas enzimas atuavam, ou melhor, essas reações atuavam de forma cíclica. Então, responsável pela elucidação, descoberta desse processo foi Hans Krebs. Ele também foi fundamental para a elucidação do ciclo da ureia. Então, Hans Krebs teve uma grande contribuição no campo da bioquímica. Esse ciclo, ele também é considerado uma via anfibólica. Isso porque a gente pode considerar o ciclo do ácido cítrico um ponto central do sistema metabólico, uma vez que além da oxidação de carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos, ele também é essencial para a biossíntese de moléculas que vão estar atuando em vias anabólicas. Então, por isso esse termo anfibólico, né? Ele atua tanto catabolicamente quanto anabolicamente. E dentro do processo de respiração celular, ele corresponde ao segundo estágio, né, sendo que o primeiro é a produção de acetil-CoA, nós vamos abordar nessa aula, e em seguida vamos falar sobre o ciclo do ácido cítrico, e o terceiro e último estágio, que é a cadeia respiratória, será abordada na próxima aula. Bom, é importante também destacar que o ciclo do ácido cítrico em eucariotos, ele ocorre na matriz mitocondrial, né, tanto de células animais como vegetais, e em procariotos, ele ocorre no citosol, né, no citoplasma, uma vez que esses organismos eles não possuem organelas membranárias. Vocês viram na aula sobre glicólise que esse processo de conversão da glicose em piruvato ocorre no citosol. E esse piruvato, ele é transportado para a mitocôndria, e para que o piruvato ele entre no ciclo do ácido cítrico, primeiramente é necessário que ele seja convertido no grupo acetil da acetil-CoA. Então, aqui também é importante destacar que além do esqueleto carbônico de carboidratos como a glicose, os esqueletos também de ácidos graxos e aminoácidos, eles vão entrar no ciclo do ácido cítrico também dessa forma, ou seja, na conversão desses grupos a acetil da molécula de acetil-CoA. Também é importante destacar que alguns aminoácidos eles podem estar entrando nesse ciclo na forma de intermediários do ciclo, mas a priori a grande maioria de fato entram por essa via, sendo convertidos em acetil-CoA. E esse processo tanto da conversão do esqueleto carbônico em acetil do grupo acetil-CoA, no caso aqui, né, que é o foco desses primeiros slides da conversão do piruvato a acetil-CoA, esse processo e também o do ciclo do ácido cítrico, eles vão ocorrer na matriz mitocondrial. A enzima, ou melhor, o complexo enzimático responsável por esse processo é o complexo da piruvato desidrogenase. Então, é uma reação de descarboxilação oxidativa do piruvato, no qual esse grupo ele vai ser liberado da molécula na forma de CO2 e
uma vez que ela é oxidada, o elétron ele vai ser destinado ao NAD, né, reduzindo essa molécula a NADH, que depois é direcionada à cadeia transportadora de elétrons. Pois bem, esse complexo da piruvato desidrogenase, ela possui inúmeras cópias de 3 enzimas que atuam na catálise dessa reação, que são denominadas de, abreviadamente, E1, E2 e E3. E também há a participação de cofatores nessa reação. Nos próximos slides eu vou detalhar tanto a estrutura desse complexo, quanto também a reação, né, a conversão do piruvato a acetil-CoA. Como vocês podem ver, é uma reação irreversível, e mais adiante também eu vou mencionar com mais detalhes que, por essa característica, é um dos pontos de regulação do ciclo do ácido cítrico. Portanto, o complexo da piruvato desidrogenase, ele é composto pelas enzimas piruvato desidrogenase, denominada de E1, a enzima que dá origem ao nome do complexo, a dihidrolipoil transacetilase, denominada de E2, e a dihidrolipoil desidrogenase, denominada de E3. E para que essas enzimas elas possam atuar, né, no processo de descarboxilação e desidrogenação do piruvato, levando à formação de acetil-CoA, também é necessário a presença de 5 coenzimas diferentes. A pirofosfato de tiamina, denominada de TPP, não sei se vocês se recordam, mas a tiamina é a vitamina B1 e uma alimentação pobre nessa vitamina leva a uma doença chamada de beriberi, que ela é caracterizada por fraqueza muscular, dificuldade na respiração, dentre outros sintomas. A dinucleotídeo de flavina adenina, denominada de FAD, a coenzima A, denominada de CoA, a dinucleotídeo de nicotinamida, adenina, denominada de NAD, e lipoato. Como vocês podem observar, 4 dessas 5 coenzimas são oriundas de vitaminas, né? Essas 4 primeiras. Portanto, esse é um exemplo claro da importância das vitaminas no nosso metabolismo. Como eu havia mencionado, o complexo da piruvato desidrogenase, ele é composto por várias cópias dessas 3 enzimas. Há também a presença de outras enzimas que atuam na regulação desse complexo, mas eu vou estar falando sobre elas no tópico de regulação da piruvato desidrogenase. Então, aqui é importante destacar que esse complexo, por ele ser constituído por várias cópias dessas enzimas, isso vai refletir no tamanho desse complexo. Para vocês terem uma ideia, a piruvato desidrogenase de mamífero, ela mais especificamente bovina, mostrado nessas 2 figuras, ela apresenta um tamanho de 50 nanômetros. E isso é grande o suficiente para ser visto em uma imagem. Essa aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, então é grande o suficiente para a gente conseguir observar esse complexo. Para vocês terem uma ideia, esse tamanho aqui, né, de 50 nanômetros, corresponde a 5 vezes o tamanho de um ribossomo, para vocês terem ideia de quanto é grande esse complexo da piruvato desidrogenase. E esse número de cópias dessas enzimas varia de acordo com a espécie, portanto, né, o tamanho também desse complexo vai variar entre as espécies. Aqui é possível observar as 3 enzimas do complexo E1, E2 e E3. A E1, ela está ligada à coenzima TPP, a E2 ao lipoato. Aqui essa seta menor mostra o ponto de ligação ao lipoato. O lipoato ele se liga covalentemente a um resíduo de lisina
dessa proteína. E por fim, a E3, ela liga-se ao FAD. Essa outra figura, ela vem apresentando os domínios que constituem a enzima E2, ou seja, a dihidrolipoil transacetilase. Então, vamos analisar esses domínios partindo da região amino-terminal à região carboxy-terminal. Bom, como vocês podem observar, existem 3 domínios distintos. O domínio de ligação ao lipoil, ele vai variar, o número vai variar de acordo com a espécie. Portanto, em leveduras, há presença apenas de um domínio lipoil, em mamíferos 2 domínios e em Escherichia coli, que é uma bactéria, 3 domínios. O segundo domínio, que é o de ligação às enzimas E1 e E3, né, que fica na porção intermediária, é o responsável por estar conectando essas 3 diferentes enzimas. E por último, o domínio aciltransferase, que é o domínio que de fato, né, vai desempenhar aí a ação catalítica dessa enzima. Então, o lipoato, que é a coenzima que está ligada ao domínio lipoil da E2, como vocês podem observar, apresenta 2 grupos tiol. Esses grupos podem ser oxidados, dando origem a essa ligação de sulfeto. E devido à presença desses grupos, essa molécula, a coenzima, ela atua no transporte de hidrogênios e também de grupos acetil, que é uma das características essenciais para a atividade do complexo da piruvato desidrogenase, como será visto no slide seguinte. Uma outra importante coenzima é a coenzima A. Essa molécula ela é composta pelo ácido pantotênico, que é a vitamina B5, ligado por uma ligação de éster, ou fosfoéster, melhor dizendo, com uma molécula de ADP modificada porque a presença desse grupo fosfato no carbono 3', a molécula de ADP livre ela não apresenta esse fosfato, apenas há aqui um grupo hidroxila. E está ligada a uma outra molécula, a beta-mercaptoetilamina, por uma ligação amida. O papel da coenzima A de transportadora de grupos acetil, ele é desempenhado justamente pela presença desse grupo tiol reativo. Portanto, quando esse grupo tiol é ligado a uma molécula, a um grupo acetil, nesse caso derivado do piruvato, há a formação da acetil-CoA, que é essa enzima que é dirigida, ou melhor, essa enzima não, que é essa molécula, esse produto que será dirigido ao ciclo do ácido cítrico. Agora eu vou apresentar para vocês o mecanismo de transformação do piruvato em acetil-CoA. Inicialmente, eu apresentei para vocês algumas características do complexo da piruvato desidrogenase e também de algumas coenzimas que fazem parte, né, desse processo de transformação, né, de obtenção do acetil-CoA a partir do piruvato, justamente para vocês compreenderem melhor esse mecanismo. Então, inicialmente, o piruvato ele vai sofrer um processo de descarboxilação pela E1, né, como mostrado aqui, originando, então, dióxido de carbono e hidroxietil, que é ligado à coenzima TPP. Em um segundo momento, a molécula de hidroxietil será oxidada pela redução da lipoil oxidada. Então, aqui, como vocês podem observar, ocorre a formação de um grupo tiol pela redução dessa ligação de sulfeto e
a formação também de um grupo acetil resultante do hidroxietil ligado a um átomo de enxofre. Em seguida, esse grupo acetil, aqui na reação 3, catalisada pela E2, é transferido para a molécula de acetil-CoA, havendo aqui a formação de uma ligação tioéster altamente energética. E nesse processo, a redução aqui desse enxofre, formando então dois grupos tióis. E para que a enzima ela possa atuar novamente nesse processo de oxidação do hidroxietil, é necessário que ela seja regenerada, ou seja, que ela possa se converter à sua forma oxidada, ou seja, de lipoil-lisina oxidada. E esse processo de oxidação da lipoil é realizado pela E3. Então, inicialmente, a coenzima FAD, ela oxida, né, sendo então reduzida, e depois ela transfere os elétrons capturados do tiol para o NAD, formando o NADH. E esse NADH vai ser, por sua vez, dirigido à cadeia transportadora de elétrons. E algo interessante que a gente pode observar aqui, e que é essencial para a atividade da piruvato, do complexo da piruvato desidrogenase, é justamente a presença desses grupos lipoil-lisina, no qual é denominado de braços, né, lipoil-lisina, que estão presentes no E2. Esses braços, eles são bem flexíveis e são justamente eles que possibilitam a transferência de elétrons e de outros grupos de E1 para E3, e no caso aqui do grupo acetil, né, para a acetil-CoA. E justamente também devido a não saída desses intermediários, né, porque em nenhum momento houve a saída dos intermediários do piruvato a acetil-CoA desse complexo. Então, justamente devido a essa característica, esse processo aqui realizado pela piruvato, do complexo da piruvato descarboxilado, é denominado de canalização do substrato, mas especificamente é realizado pela E2, né? E a não saída desses intermediários, ele auxilia, então, na maior velocidade também desse processo catalítico, e também evita que os grupos acetil eles possam ser sequestrados, digamos assim, por outras enzimas que utilizam esses grupos. Então, resumindo, a E1 ela realiza a descarboxilação do piruvato, como vimos. A E2, por meio dos seus grupos lipoil, né, atuam na oxidação do hidroxietil, né, levando à formação do acetil, e também a transferência desse grupo para acetil-CoA. E, por sua vez, a E3 realiza a regeneração da lipoil-lisina oxidada e a redução do NAD. Agora que vocês já sabem como o piruvato é convertido em acetil-CoA, para que esse esqueleto carbônico ele possa entrar no ciclo do ácido cítrico, agora eu vou apresentar para vocês cada uma das etapas que compõem este ciclo. A gente pode observar aqui, de um modo geral, são 8 etapas que constituem o ciclo do ácido cítrico, sendo que dessas 8, 4 são reações de oxidação, que levam à completa descarboxilação do acetil, formando então 2 moléculas de dióxido de carbono, e os elétrons removidos durante esse processo são transferidos ao NAD e ao FAD, né, gerando essas moléculas reduzidas que são direcionadas à cadeia transportadora de elétrons. E um outro fator interessante que a gente pode mencionar é que
Bom, vocês podem estar se perguntando de o porquê, né? Se é necessária tantas etapas para que uma simples molécula, né, de 2 carbonos possa ser oxidada. Bem, bioquimicamente falando, não é possível que ocorra a oxidação do acetato em CO2, de forma direta, visto que esse processo levaria à formação de metano, que é uma molécula estável, e com exceção de um pequeno grupo de bactérias metanotróficas que utilizam o metano como fonte de carbono, ou seja, conseguem reduzir essa molécula, ou melhor, oxidar essa molécula, a maioria dos organismos, grande maioria como nós, não temos enzimas e cofatores que atuem na oxidação do metano. Então, evolutivamente, né, esse processo ele foi selecionado de forma que a oxidação do acetil ocorresse pelo ciclo do ácido cítrico. E também vocês devem lembrar de uma coisa. O ciclo do ácido cítrico, como eu havia mencionado, ele não somente exerce um papel na oxidação desses esqueletos carbônicos, mas também ele apresenta aí um importante papel em vias biosintéticas. Então, esses intermediários presentes nesse ciclo, alguns deles são de extrema importância para outras vias. Então, somando esses fatores, né, da questão tanto da ausência da ausência de enzimas e cofatores para que ocorra a oxidação do metano, bem como a importância dos intermediários gerados pelo ciclo do ácido cítrico, é essencial, né, que ocorra esse processo durante a respiração celular. Bem, agora vamos falar mais detalhadamente de cada um dessas 8 reações. Então, a primeira reação do ciclo é a formação do citrato. O grupo metil do acetil-CoA, ele é pouco reativo. Então, para que essa molécula ela possa ser oxidada de maneira eficiente, esse grupo ele deve ser ativado. E ele é ativado justamente pela ligação desse grupo a algum outro grupo, né? E isso é realizado pela citratocintase, que vai catalisar a condensação da molécula de acetil-CoA com o oxaloacetato, gerando citrato. É justamente o produto dessa reação que dá nome ao ciclo, né? Ou seja, do ácido cítrico. E também, como vocês podem observar, é uma reação extremamente exergônica, portanto, irreversível. E como que esse processo ocorre? Bom, primeiramente, no sítio ativo da citratocintase, a gente verifica que a presença de 3 resíduos de aminoácidos, né, que participam dessa catálise. No primeiro momento, esse resíduo aspartato, ele remove esse hidrogênio do grupo metil da acetil-CoA, sendo que o elétron resultante desse hidrogênio ele é transferido para esse carbono, né, formando então aqui uma dupla ligação. E, por sua vez, o elétron presente entre o carbono e o oxigênio desse grupo carbonil, ele é transferido para o nitrogênio do anel imidazol de um resíduo de histidina. A molécula ela é estabilizada, como vocês podem observar, pela formação de uma ligação de hidrogênio entre o hidrogênio dessa molécula que se ligou a esse oxigênio, certo? E o nitrogênio do anel imidazólico.
Em seguida, a molécula ela recupera esse hidrogênio, transferindo, portanto, os elétrons ao oxigênio e formando aqui uma ligação dupla. Essa dupla, né, rica em elétrons, por sua vez, vai atacar o carbono desse grupo cetona, do oxaloacetato, e vai promover, portanto, a condensação dessas duas moléculas. Então, esse processo de condensação vai levar à formação do intermediário citroil-CoA, que, por sua vez, ele vai ser hidrolisado mais precisamente nessa ligação tioéster, regenerando, então, o CoA, a coenzima A, e também havendo a liberação do produto citrato. Esse mecanismo é uma típica condensação de Claisen, no qual, como vocês podem observar, há a participação de um grupo tioéster, nesse caso da acetil-CoA, e de um grupo cetona do oxaloacetato, resultando, portanto, no produto citrato. A segunda etapa da reação é a formação de isocitrato via cis-aconitato. Bem, o citrato, que é o produto da primeira reação, ele é um álcool terciário que não é facilmente oxidável. Então, para que ele torne uma molécula facilmente oxidável, né, é necessário que haja um rearranjo dessa hidroxila e desse hidrogênio. E esse processo realizado pela aconitase envolve tanto a desidratação dessa molécula, formando então cis-aconitato, e a hidratação desse cis-aconitato, gerando o isocitrato. Então, como vocês podem observar, o que houve aqui foi a transformação de um álcool de um álcool terciário em um álcool secundário, certo? E essa transformação do isocitrato, que ocorre por meio da aconitase, da atuação aconitase, é essencial a participação de um grupo prostético, que é esse centro ferro-enxofre. Como vocês podem observar, esse centro ele é composto por 4 átomos de ferro e 4 átomos de enxofre. Os átomos de ferro, eles estão ligados, os 3 átomos, na verdade, estão ligados a esses resíduos de cisteína, presente no sítio ativo da aconitase, e o 4º átomo de ferro, ele está ligado a esse grupo carboxil do citrato. A gente também observa aqui que essa hidroxila interage também com esse ferro. Então, é justamente com a participação desse centro ferro-enxofre que ocorre esse processo de desidratação e hidratação do citrato para que haja a formação de um álcool mais reativo, preparando, portanto, essa molécula para a próxima etapa. A terceira reação do ciclo é a oxidação do isocitrato, alfa-cetoglutarato e dióxido de carbono. Bom, então, primeiramente ocorre a oxidação do isocitrato pela remoção de 2 íons hidretos pelo NAD ou NADP, formando NADH ou NADPH. Isso dependendo da isoenzima da isocitrato desidrogenase utilizado no processo. Portanto, né, é a isocitrato desidrogenase que promove a terceira reação do ciclo. Em seguida, né, após a oxidação, há a formação do intermediário oxalosuccinato. Para que ocorra o processo de descarboxilação, o elétron presente no oxigênio desse grupo carboxil, ele é transferido para o oxigênio do grupo carbonil,
também não somente pelo auxílio desse grupo, mas também por auxílio desse átomo de manganês presente no sítio ativo da enzima. Então, após a remoção desses elétrons para esse oxigênio, ocorre a descarboxilação da molécula, havendo então a formação desse intermediário enol, que é estabilizado também pelo íon manganês, e em seguida esse intermediário enol ele rearranja-se formando o alfa-cetoglutarato. Então essa é a primeira reação do ciclo no qual ocorre a descarboxilação oxidativa. A quarta reação, que é a oxidação do alfa-cetoglutarato a succinil-CoA e CO2, também é uma descarboxilação oxidativa. E esse processo é realizado pelo complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Esse complexo ele é bastante semelhante ao complexo da piruvato desidrogenase. E semelhante ao complexo da piruvato desidrogenase, a alfa-cetoglutarato desidrogenase ela também utiliza as mesmas coenzimas. E, de um modo geral, o mecanismo também catalisado por ela é semelhante ao do complexo da piruvato desidrogenase. Bem, o E1 e E2 desses dois complexos são bem similares, sendo que o E1 do complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase tem afinidade pelo alfa-cetoglutarato e da E1 da piruvato desidrogenase tem afinidade pelo piruvato. A E3 dessas enzimas são idênticas, portanto, se a gente for observar a reação catalisada pelo complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, a gente verifica que ocorre, portanto, a descarboxilação dessa molécula, e essa molécula, ela após esse processo de descarboxilação, esse grupo ele é transferido à coenzima A, né, havendo a formação então da succinil-CoA, de forma semelhante ao grupo acetil, né, que é transferido também à coenzima A. E o NAD, ele entra, portanto, como aceptor, semelhante nesse processo, como aceptor de elétrons desse processo de descarboxilação oxidativa, então dando origem a uma molécula de NADH. Então, no final do processo, há a formação de succinil-CoA, a liberação de uma molécula de dióxido de carbono e NADH. A quinta reação consiste na conversão de succinil-CoA a succinato. Essa reação é catalisada pela succinil-CoA sintetase. Então, de um modo geral, como vocês podem observar, essa ligação tioéster entre o succinil e o CoA, que é uma ligação no qual a energia livre de hidrólise da mesma é alta e negativa, ela proporciona, ou melhor, impulsiona com a quebra dessa ligação, a formação de GTP a partir de GDP e fosfato inorgânico, havendo, portanto, a liberação da coenzima A e do produto succinato. Nesse esquema aqui é mostrado de uma forma mais detalhada como a succinil-CoA sintetase ela atua. Então, como a gente pode observar, o substrato succinil-CoA ele é ligado à enzima por um resíduo de histidina. Então, no primeiro momento, ocorre a substituição desse grupo, né, da coenzima A por um grupo fosfato, formando aqui, portanto, uma ligação acil-fosfato altamente energética. Em seguida, esse grupo fosfato é transferido para esse resíduo de histidina da enzima, também formando um fosfihistidil, né, enzima altamente energético, e ocorrendo, portanto, a liberação do produto, o succinato. E para que ocorra a regeneração desse resíduo de histidina da enzima, a quebra, como eu havia mencionado
dessa ligação altamente energética, ela vai impulsionar a formação de GTP. Bem, o GTP nas células, ele pode transferir o seu grupo fosfato ao ADP, formando o ATP, e como vocês podem observar por meio desse ΔG, que é igual a 0 kcal por mol, essa reação ela encontra-se em equilíbrio nas células. A sexta reação consiste na oxidação do succinato, levando à formação do fumarato, pela enzima succinato deshidrogenase. Então, de um modo geral, essa molécula vai ser oxidada pela remoção desses dois íons hidretos, levando à formação de FAD-H2 pela redução do FAD, e o succinato, quando transformado em fumarato, ele vai dar então origem a essa molécula que apresenta essa ligação dupla trans. A succinato deshidrogenase, semelhante à conitase, ela também contém esse grupo prostético ferro-enxofre. No caso, essa enzima ela possui 3 grupos e também possui a molécula de FAD, a coenzima FAD, ligada covalentemente à enzima. Uma outra molécula denominada a malonato, ela é bastante semelhante ao succinato. O que a gente pode observar de diferença é que o succinato ele apresenta um átomo de carbono, uma molécula, né, na verdade um grupo CH2 a mais em relação ao malonato. Quando adicionado malonato à mitocôndria, essa molécula ela atua como um inibidor competitivo e pode causar, portanto, dependendo da concentração, a parada do ciclo do ácido cítrico. Então, essa molécula ela normalmente não é encontrada nas células e, enfim, como ela apresenta essa estrutura, né, semelhante ao substrato succinato, ela compete com o succinato pelo sítio ativo da succinato deshidrogenase, levando então à inibição da formação do fumarato. Lembrando que o inibidor competitivo, ao se ligar no centro ativo da molécula, da enzima, ele não vai ser convertido em produto, né, uma vez que o substrato, de fato, da enzima é o succinato. A sétima reação, que é uma hidratação reversível do fumarato, levando à formação de malato, ocorre pela enzima fumarase. Então, em um primeiro momento, esse carbono presente aqui, ligado a esse outro carbono, formando uma ligação dupla, ele é transformado pela adição desse radical hidroxila em um carbânio. Então, essa molécula que é o estado de transição do fumarato. Então, após a formação desse carbônio, um íon H+, é inserido na molécula, formando, portanto, o malato e, no caso, a hidratação dessa ligação dupla trans. É importante destacar que a fumarase é uma enzima extremamente estereoespecífica. E o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que ela vai atuar apenas no isômero cis, no isômero trans do fumarato. O isômero cis, que é o maleato, não vai conseguir se ligar à enzima e ser transformado, consequentemente, em malato. Da mesma forma, a reação reversível, né, no sentido de formação de fumarato a partir do malato, também não ocorre caso a enzima esteja presente no meio, por exemplo, apenas D-malato, ou mesmo estando a L-malato e D-malato, a enzima ela só vai se ligar ao L-malato, justamente devido à localização, né, desses grupos
que tornam esses isômeros na sua forma L de maleato e D maleato. A oitava e última reação do ciclo do ácido cítrico é a oxidação do malato, levando à formação de oxaloacetato, portanto, regenerando essa molécula que é consumida logo na primeira reação do ciclo do ácido cítrico. Essa reação é catalisada pela malato desidrogenase. Então, de um modo geral, ocorre a oxidação dessa molécula pela remoção desses hidrogênios, levando, portanto, à formação de NADH, pela redução do NAD. E também, como vocês podem observar, a redução desse grupo hidroxila, né, dessa função álcool, leva à formação de um grupo cetona do oxaloacetato. Então, agora vamos recapitular os principais produtos gerados por meio do ciclo do ácido cítrico e qual o rendimento em termos de produção de ATP a partir desses produtos. Bom, o acetil-CoA ele entra no ciclo do ácido cítrico pela condensação à molécula de oxalacetato, né? O acetil-CoA, que possui 2 carbonos, e o oxalacetato 4 carbonos, vai dar origem, portanto, ao citrato, que possui 6 carbonos. O primeiro processo, reação de descarboxilação oxidativa, vai dar origem ao alfa-ceto-glutarato, que possui 5 carbonos, promovendo, então, a redução do NAD. E a segunda descarboxilação oxidativa, que ocorre logo em seguida, dando origem ao succinil-CoA de 4 carbonos, também, né, dá origem ao NADH. Então, nesse processo, temos a formação de 2 moléculas de NADH e a liberação de 2 carbonos, restaurando aqui, né, uma molécula de 4 carbonos. Então, os demais processos eles vão consistir na restauração do oxalacetato para a entrada novamente, a repetição, né, desse ciclo. E durante esse processo, para a restauração do oxalacetato, ocorre também a produção de FADH2 e NADH. Bem, então, a partir de uma molécula de acetil-CoA, a produção de 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP. É importante lembrar que uma molécula de NADH vai impulsionar a formação de 2,5 moléculas de ATP e uma molécula de FADH2 vai impulsionar a formação de 1,5 moléculas de ATP. É importante lembrar que para a conversão de acetil-CoA a partir do piruvato, ocorreu também um processo de descarboxilação oxidativa, né, gerando também uma molécula de NADH. Portanto, vamos fazer os cálculos. A partir de uma molécula de acetil-CoA que entra no ciclo, isso apenas rendimento do ciclo em si. Ocorre a geração, como eu havia mencionado, de 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP. Então, isso vai impulsionar a formação de 10 ATPs. Com mais 5 ATPs a partir das 2 moléculas de NAD resultante dos 2 piruvatos que são originados da glicólise, isso, né, vai dar um total de 25 ATP, né? 20 ATP a partir de 2 moléculas de acetil-CoA, 5 a partir da descarboxilação oxidativa de 2 moléculas de piruvato, né, para transformação em acetil-CoA. Então, há um rendimento de 25 ATPs. Isso, né, levando em consideração apenas esse segundo processo, a segunda etapa da respiração
a primeira e a segunda etapa da respiração celular. Então, como eu havia mencionado inicialmente, o ciclo do ácido cítrico é uma via anfibólica. Então, além de ser utilizado em processos catabólicos, que a gente discutiu, com as 8 etapas do ciclo do ácido cítrico, ela também atua em processos anabólicos, como, por exemplo, o oxalacetato, ele pode ser convertido a glicose por meio da produção de fosfenolpiruvato, como foi visto na gliconeogênese. E esse fosfenolpiruvato oriundo desse oxalacetato, ele pode ser também utilizado para a produção dos aminoácidos serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina e triptofano. Por sua vez, o oxalacetato diretamente ele pode ser utilizado para a produção do aspartato, que por sua vez pode ser usado para a síntese de asparagina e asparagina a síntese de pirimidinas. O alfa-cetoglutarato, por sua vez, ele pode ser utilizado para a produção do glutamato e o glutamato utilizado para a obtenção de outros aminoácidos como arginina, prolina, glutamina e também na produção de purinas. O succinil-CoA, por sua vez, ele pode estar sendo utilizado para a produção de porfirinas e também de grupos M, como da hemoglobina. E, enfim, essas reações, ou melhor, esses intermediários, eles demonstram, então, a importância dessa via, né, nessas rotas biosintéticos. O próprio citrato, que é o primeiro produto do ciclo, ele também pode ser utilizado para a produção de ácidos graxos e esteróis. Bem, e conforme os intermediários do ciclo do ácido cítrico são desviados para rotas anabólicas, esses intermediários eles devem ser repostos, né? E essas reposições são feitas por reações denominadas anapleuróticas. E essa tabela ela vem mostrando as principais reações anapleuróticas para repor esses intermediários, sendo que a principal delas é a conversão de piruvato, ou melhor, a carboxilação do piruvato pela piruvato carboxilase, originando o oxalacetato. Portanto, quando o oxalacetato ele está em baixas concentrações ou qualquer outro intermediário da via, né, ocorre então a formação de oxalacetato pela piruvato carboxilase. Agora eu vou falar um pouco sobre a regulação do ciclo do ácido cítrico. Bem, a entrada de carbonos no ciclo do ácido cítrico é extremamente regulado e esse processo, né, é regulado principalmente nos níveis de conversão do piruvato em acetil-CoA e de acetil-CoA a citrato. Portanto, as enzimas que atuam nesse processo, elas são reguladas de forma alostérica e também por modificação covalente. Bom, vamos falar um pouquinho da regulação do complexo da piruvato deshidrogenase. Como vocês podem observar, quando há a presença, né, de moléculas que indicam um estado energético adequado da célula, bem como também o acúmulo de produtos obtidos pela reação da complexo da piruvato deshidrogenase, isso indica, então, a não necessidade de reações adicionais. Então, essa enzima ela é inibida alostericamente por essas moléculas, como, por exemplo, ATP, acetil-CoA, NADH e ácidos graxos. Por sua vez, quando há a presença de moléculas que indicam uma baixa, né, um baixo estado energético da célula, bem como também um aumento dos substratos dessa molécula, isso vai ativar positivamente o complexo da piruvato deshidrogenase.
E uma outra forma, como havia mencionado, é a modificação covalente, ou seja, no complexo da piruvato deshidrogenase há a presença de duas enzimas que atuam na regulação. Uma delas é a piruvato deshidrogenase quinase. Essa enzima, quando na presença de ATP, alta quantidade de ATP, indica, então, portanto, que a célula não precisa oxidar mais carboidrato para a produção de ATP, essa enzima ela vai ser ativada e, por sua vez, ela vai promover a fosforilação, ou seja, ou melhor, vai promover a adição de fosfato no complexo da PDH, mais especificamente uma das subunidades da enzima E1, e a adição desses grupos fosfatos vai ativar, ou melhor, vai inibir esse complexo. Por sua vez, quando o ATP está em baixa concentração, essa molécula ela não vai estar ativada e, por sua vez, uma outra molécula que remove os grupos fosfatos, uma fosfatase, ela vai ser ativada. Então, de forma semelhante ao que ocorre na regulação do complexo da piruvato deshidrogenase, a citrato sintase ela também é regulada alostericamente, de forma negativa pelos produtos da enzima e também por moléculas que indicam um estado energético adequado da célula, e positivamente pela presença de moléculas como, por exemplo, o ADP, que indica um estado energético baixo da célula. Outras enzimas também do ciclo que realizam reações extremamente exergônicas, elas também são reguladas, como, por exemplo, a isocitrato deshidrogenase e o complexo da alfa-cetoglutarato deshidrogenase. Então, essas enzimas, semelhante às demais que eu citei, são reguladas negativamente pela presença tanto do seu produto, quanto também de moléculas, no caso o ATP, que indicam um estado energético adequado. E aqui, de novidade, digamos assim, a presença do cálcio. No caso, o cálcio induz a atividade dessas enzimas, dessas duas enzimas, pelo fato de que esse íon, ele estimula a contração muscular, e para que ocorra o processo da contração muscular, na verdade, é um ativador da concentração da contração muscular. E para que ocorra essa contração, é necessário a participação de moléculas de ATP. Ou seja, é necessário, portanto, que esse ciclo atue na oxidação dos carboidratos para obtenção de uma maior quantidade de energia necessária para essa atividade de contração muscular. Então, resumindo, a velocidade do fluxo dos metabólitos no ciclo do ácido cítrico, ele ocorre pela disponibilidade de substrato, pela inibição pelos produtos acumulados e também a inibição alostérica por retroalimentação das enzimas que catalisam as etapas iniciais do ciclo. O piruvato, o lactato e o acetil-CoA, elas normalmente são mantidas nas concentrações do estado estacionário. Então, se vocês lembram, o estado estacionário é justamente aquele no qual a velocidade de formação do produto e de consumo é a mesma. E o citrato, que é o primeiro produto da via, ou melhor, do ciclo do ácido cítrico, ele atua como inibidor alostérico da fosfofrutoquinase 1. A fosfofrutoquinase 1, não sei se vocês se recordam, mas ela é uma das enzimas que atuam na glicólise. Então, como vocês podem observar, a velocidade do fluxo de metabólitos no ciclo do ácido cítrico e da glicólise estão extremamente associados. Bom, do ciclo do ácido cítrico eu finalizo nesse último slide de regulação. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês do ciclo do glioxalato. Esse ciclo, ele
é utilizado para a conversão de acetato a carboidratos. Ele ocorre em organismos que não são vertebrados, ou seja, nós não realizamos o ciclo do glioxalato, apenas plantas, alguns invertebrados e micro-organismos. E em plantas, ele ocorre em uma organela denominada de glioxissomo, que é um peroxissomo especializado. E como vocês podem estar observando, esse ciclo ele é bastante semelhante ao do ácido cítrico, né? Tem a presença, por exemplo, da citrato sintase, a conitase, da malato desidrogenase, enfim. Porém, né, qual a necessidade desse ciclo do glioxalato e por que, né, que a gente não realiza o mesmo? Bom, durante a conversão do acetil-CoA a oxaloacetato pelo ciclo do ácido cítrico, estequiometricamente, a gente verifica que não há uma conversão líquida do acetato a oxalacetato. Ou seja, o que entra no ciclo, né, na forma de acetil-CoA, é liberado como dióxido de carbono e há apenas a restauração do oxalacetato que será utilizado no próximo processo de condensação. Então, se não há uma conversão líquida de oxalacetato, não tem como esse oxalacetato ser desviado para a produção de glicose, né, pela via glicolítica, a partir do ciclo do ácido cítrico. Esse ciclo do glioxalato, que ocorre principalmente em plantas, por sua vez, ele justamente resolve esse problema da conversão do acetato a carboidratos. Então aqui vamos falar mais especificamente e comparar, né, esses dois ciclos, ciclo do glioxalato e o ciclo do ácido cítrico. De forma semelhante ao ciclo do ácido cítrico, o ciclo do glioxalato ele inicia pela condensação do acetil-CoA ao oxalacetato pela citrato sintase, né, mesma enzima presente no ciclo do ácido cítrico. Em seguida, o citrato, né, gerado, ele é transformado em isocitrato pela conitase, até aí, né, semelhante ao ciclo do ácido cítrico. Porém, o isocitrato, ele vai ser clivado em duas moléculas, o succinato e o glioxalato, né? O glioxalato é o produto dessa reação catalisada pela isocitrato liase, que dá nome ao ciclo, por isso o ciclo do glioxalato. Em seguida, o glioxalato ele é condensado a uma outra molécula de acetil-CoA. Então, aqui a gente já verifica algumas diferenças, né? No ciclo do ácido cítrico não há, né, a presença do glioxalato e também o acetil-CoA ele vai entrar apenas no início da reação pela condensação com o oxalacetato. Pois bem, aqui então há a participação de uma segunda molécula de acetil-CoA que é condensada ao glioxalato pela malatosintase, dando origem ao malato. O malato, por sua vez, ele vai ser oxidado pela malato desidrogenase, semelhante ao ciclo do ácido cítrico, dando origem ao oxaloacetato. Então, se a gente for observar, o succinato, que é o produto líquido desse processo, ele que vai ser destinado à produção de glicose. Isso por meio das enzimas que são utilizadas no ciclo do ácido cítrico, ou seja, ele vai ser transformado em fumarato, depois malato e por fim oxalacetato. Esse oxalacetato ele vai ser transformado em fosfenolpiruvato e em seguida, né, por meio do processo de
gliconeogênese em glicose. Então, esse processo do ciclo do glioxalato, ele permite a conversão, né, a produção líquida de uma molécula de 4 carbonos para que seja utilizada na produção de carboidratos. E essa molécula de 4 carbonos, ela é oriunda justamente, né, dessas duas moléculas aqui de acetil que entram no ciclo. Bom, e é importante destacar que os vertebrados, como nós, não realizamos o ciclo do glioxalato justamente pela ausência dessas duas enzimas que são fundamentais a esse processo, que é a isocitrato liase e a malato sintase. Então, as sementes em germinação, elas conseguem utilizar os esqueletos carbônicos, né, presentes nesses corpos lipídicos, por diferentes vias que ocorrem também em diferentes compartimentos das células, em 3 diferentes compartimentos, que é o glioxissomo, a mitocôndria e o citosol. Então, como que a célula utiliza esses corpos lipídicos para obtenção de açúcares, uma vez, né, que essa célula, como eu já havia mencionado, não consegue realizar fotossíntese. Então, vamos aqui olhar para o ciclo do ácido cítrico. O oxalacetato, que ele é obtido, né, nesse ciclo, ele é enviado ao glioxissomo por meio da sua conversão em aspartato. O aspartato aqui dentro, ele é novamente convertido a oxalacetato, que entra no ciclo do glioxalato. O oxalacetato, ele vai ser condensado ao acetil-CoA. Esse acetil, ele é derivado dos ácidos graxos, que por sua vez são derivados desses corpos lipídicos. Então, né, rodando aqui o ciclo, a formação de succinato e glioxalato a partir da clivagem do isocitrato. Esse succinato, ele é dirigido à mitocôndria e entra no ciclo do ácido cítrico, levando à formação de fumarato e malato. Esse malato, ele se dirige ao citosol, no qual é transformado em oxalacetato, e o oxalacetato, por gliconeogênese, é convertido em hexoses, como por exemplo frutose, glicose, dando origem, portanto, à sacarose. Bem, uma vez que os intermediários dessas duas vias, né, do ciclo do glioxalato e do ciclo do ácido cítrico, eles são compartilhados, é necessário que essas vias sejam reguladas de forma coordenada. E essa regulação, ela acontece justamente nas enzimas, na regulação das enzimas isocitrato desidrogenase e isocitrato liase. Ou seja, a partir da conversão do isocitrato ao produto dessas enzimas que ocorre a bifurcação, ou seja, a diferença entre esses dois ciclos. Então, a isocitrato desidrogenase, ela vai ser regulada por modificação covalente, quando, no caso, ela vai ser inibida pela adição de grupo fosfato pela proteína sinase, e ela vai ser ativada pela remoção desses grupos fosfato. Então, quando a célula tiver a presença de intermediários do ciclo do ácido cítrico, da glicólise e também de moléculas que indicam baixo suprimento de energia, a proteína sinase, que é a que promove a inibição da isocitrato desidrogenase, ela vai ser inibida alostericamente por esses intermediários. Em contrapartida, esses mesmos intermediários que inibem a proteína sinase são os mesmos que vão estimular a atividade de fosfatase, né, de remoção do fosfato, para ativar a isocitrato desidrogenase. Portanto, vai direcionar o isocitrato ao ciclo do ácido cítrico para obtenção, então, de energia para a célula. Em contrapartida,
né? Se esses intermediários estão baixos, né? A célula ela tem um suprimento de energia adequado, ocorre então a fosforilação da isocitrato desidrogenase, né? Inativando essa enzima e, portanto, vai desviar o isocitrato para a via do ciclo do glioxalato. A isocitrato liase, ela também é regulada pelos mesmos intermediários do ciclo do ácido cítrico, da glicose, AMP e ADP. Então, esses indicadores de que a célula precisa, né, de energia vão inibir essa enzima e direcionar o isocitrato ao ciclo do ácido cítrico para obtenção de ATP. Se a célula tem, né, uma quantidade suficiente de energia, o isocitrato é direcionado ao ciclo do glioxalato para obtenção, então, de glicose e outras moléculas. Bem, dessa forma eu concluo a aula sobre o ciclo do ácido cítrico e do glioxalato, e qualquer dúvida que vocês tiverem podem me mandar nesses e-mails fornecidos.